O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial de entrevistas do mês da mulher, recebendo a doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, Verônica Ferreira. Verônica, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É bom lembrar que você participou de um dos primeiros pilotos do programa no final de 2018, logo depois das horripilantes notícias relativas à vitória de Jair Bolsonaro nas eleições daquele ano. Seja muito bem-vindo, Verônica. Obrigada, Marco. Para mim é uma alegria participar do Trilhas da Democracia. Tive a grande alegria de participar das primeiras edições do piloto, né? Num momento muito trágico da nossa história, e fico muito feliz que o Trilhas da Democracia siga trilhando, né? Um caminho importante aí no debate público crítico no nosso país, necessário. Verônica, você se encontra no Prelo, um artigo que trata do processo de expansão, né, do trabalho feminino, ao mesmo tempo da precarização do trabalho das mulheres. E você finaliza esse artigo com a seguinte frase, abre aspas, a luta de classes deve ser feminista e antirracista ou não será, fecha aspas. Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, dos nossos espectadores, telespectadores da TV 247, da TVT, o que significa essa expressão, quais são as implicações, com quem você estabelece diálogos que acabaram resultando nessa afirmação, que na verdade é a defesa de um programa de lutas e de transformação. Por favor, Verônica. Então, Marco, agradeço a pergunta, e essa afirmação, na verdade, ela me parece uma síntese, e por isso a utilizei, né, uma síntese bastante pertinente, né, do que tem sido toda a trajetória de luta, de afirmação dos movimentos feministas que se fizeram e se forjaram, né, historicamente, na batalha para transformar essa ordem, né, que se fizeram historicamente imbricados com os movimentos da classe trabalhadora, né, com a construção do socialismo, enfim. A gente está no mês de março, né, e a história do próprio 8 de março ela está completamente vinculada à luta das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres socialistas, né, que criaram esse Dia Internacional de Luta. E, na verdade, essa frase tem sido uma consigna, né, que tem permeado diferentes mobilizações, né, reivindicações, programas hoje dos movimentos sociais, em especial do movimento feminista, do movimento negro e muitos outros que se fazem no enfrentamento ao sistema, né, capitalista, patriarcal e racista. A gente tem ouvido muito, né, a revolução será feminista ou não será, né? Quer dizer, aí, como você disse, é um debate programático. Eu utilizei essa afirmação porque ela tem, para mim, duas implicações fundamentais, né? Implicação é que ela remete a uma compreensão do que é a classe trabalhadora, né? Do que é historicamente a classe trabalhadora e do que é contemporaneamente a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, como nós temos aprendido e reivindicado, né, no movimento feminista, ela tem dois sexos, né? Ela tem gênero, ela é racializada, isso nos traz também o movimento negro. Portanto, para entender e construir perspectivas de luta da classe trabalhadora, né? Construir a perspectiva da luta de classes, isso nos traz necessariamente a exigência de compreendermos que a classe trabalhadora ela é formada de homens e mulheres que, além de serem explorados, né, nas relações de classe, né, forjadas no capitalismo, também
são atravessados por relações de dominação, exploração e opressão entre si, né, como grupos sociais, né, porque nós, além da ordem capitalista, né, nós vivemos uma ordem patriarcal, quer dizer, a ordem capitalista, ela se forja, né, e reestrutura o patriarcado, que é, como diz nossa querida Eliette Saffioti, e tantas outras teóricas feministas, um dos sistemas de opressão-dominação mais antigos, né, que mantém o poder dos homens sobre as mulheres em diferentes níveis, né, e dimensões da vida, e o capitalismo reestrutura esse poder dos homens como parte do seu mecanismo de reprodução. Então, a classe trabalhadora, como já afirmaram também, né, Helena Irata e Danielle Kerguá, nomeia um livro da Elizabeth Souza Lobo, socióloga brasileira, né, historicamente vinculada à construção do sindicalismo. A classe trabalhadora ela tem dois sexos, né, ela tem gênero, portanto, ela é atravessada, né, por essa imbricação, né, tanto das relações de exploração do capital, como das relações de opressão e dominação entre homens e mulheres, que também servem ao capital, né? O capital se aproveita, se utiliza, cria, inclusive, uma forma própria de exploração que se faz nessa junção, né, entre exploração e extração da mais-valia pelo capital, que é exponenciada, porque as mulheres são dominadas e exploradas, né, por exemplo, no trabalho doméstico. Então, essa afirmação, a revolução será feminista ou não será, a luta de classe será, né, feminista ou será antirracista ou não será, tem a ver e remete e implica em compreendermos o que é a classe trabalhadora, né, que ela é atravessada por essas diferentes relações de opressão, dominação e exploração. Ela não se faz apenas e não se define apenas, né, na relação de exploração pelo capital, mas também ela é formada por sujeitos concretos, né, encarnados, né, encarnadas, que vivem e padecem outras formas de opressão, dominação e exploração, que também devem ser vistas e também devem ser enfrentadas. E porque determinam a própria condição de classe. As mulheres vivem a exploração também a partir, né, dessas outras determinações, como vivem outras experiências no mundo igualmente injustas, opressivas, como a violência doméstica, o controle do corpo, né, enfim, pelo fato de serem mulheres numa sociedade organizada com base no poder dos homens. E o mesmo é trazido, né, além do movimento feminista, pelo movimento negro, né, com todo o debate, né, e teóricos, né, teóricas do movimento negro que mostram também que, no nosso caso, na nossa particularidade, inclusive brasileira, né, que se forjou como uma colônia, que teve sua formação atravessada pelo processo de escravização, né, de sequestro, de racialização de grupos humanos, né, transformados, né, na população negra submetida à exploração mais vil até os dias de hoje, né? Então, no caso da nossa particularidade, né, não podemos compreender também a classe trabalhadora sem entender que a classe trabalhadora brasileira durante séculos foi formada pela população negra, né, escravizada, e ainda hoje a população negra ela está submetida às formas mais vis, aviltadas, né, de exploração, no trabalho precário, no trabalho desprotegido, e também há consequências mais amplas, né, da racialização, né, do racismo nas suas condições de vida, né? Por exemplo, condição da classe trabalhadora negra hoje no Brasil, mas para além do Brasil, o medo permanente, ou a realidade concreta do genocídio, né, da violência do Estado, da violência letal, do encarceramento massivo. Essas são condições, né, de vida, são condições que afetam a classe trabalhadora negra e que, portanto, são questões e problemas que dizem respeito à sua condição de classe, né, e dizem respeito à condição da classe trabalhadora. Enfim, de maneira sintética, a primeira implicação dessa afirmação é a gente compreender que a classe trabalhadora ela se define pelo processo de exploração do capital, mas se define também, e se definiu historicamente, pelo processo de racialização, se define também e é atravessada pelo patriarcado, portanto, seus interesses, suas condições de vida, né,
suas experiências no mundo e, portanto, um programa para enfrentá-las, né, e a forma de organizá-las deve também partir dessa compreensão. Essa é a primeira implicação. E a segunda é programática, como você já disse. Se nós entendemos que a classe trabalhadora é atravessada por essa imbricação de relações sociais e de determinações que definem as condições de vida, portanto, vão definir o que nos mobiliza e vão exigir que programaticamente o nosso programa de enfrentamento, né, a esse sistema necessariamente incorpore não só a transformação da relação de exploração pelo capital, mas necessariamente, até para transformá-la, é preciso incorporar, né, e abranger a transformação do patriarcado, quer dizer, a superação do patriarcado, a superação do racismo, quer dizer, afirmar a luta de classe será feminista ou não será, implica dizer que ou nós dialogamos e entendemos quem são os sujeitos concretos da classe trabalhadora, suas experiências e, portanto, seus anseios, né? E que também na construção dos nossos processos, dos nossos projetos, do nosso horizonte programático, nós incorporemos, né, necessariamente as questões, as demandas, né, a perspectiva, os horizontes trazidos pelo movimento feminista, pelo movimento negro e pelo movimento negro, que ampliam o próprio horizonte da luta de classes, né, e o aprofunda, né. Então, esse é um debate histórico que, nesse momento, está colocado num patamar muito importante pela força desses movimentos, né? E eu acredito que pela força dos próprios acontecimentos históricos, a própria realidade mostra, né, que nós não enfrentaremos e superaremos essa ordem nem nos seus elementos mais de curto prazo, né, do ponto de vista da conquista de direitos, né, de alçar novos patamares, sair na luta contra a opressão, dominação e exploração, se a gente não entende que a condição do mundo e da classe trabalhadora é determinada por essas imbricações. Nossas forças antagonistas, né, nos mostram isso com toda a contundência. A extrema-direita ela evidencia, né, essa imbricação do patriarcado, do racismo, né, e do capitalismo como motor, né, da opressão e exploração e, portanto, deve ser também o seu enfrentamento motor das nossas lutas, né? A luta de classes é o motor da história, mas essa luta ela tem que ser ampla, né? Realmente fundada no chão do que é a classe trabalhadora, do que são seus interesses, do que são hoje as perspectivas e horizontes construídos, né, pelos diferentes sujeitos que levam as lutas emancipatórias adiante. Tem uma compreensão aí do sujeito, né, importante trazida também por essa afirmação. Acho que tanto o movimento negro como o movimento feminista, que é de onde eu falo, né, trazem horizontes de transformação, horizontes utópicos, né, para a gente pensar o nosso horizonte programático a partir dessas diferentes experiências que ampliam, né, as possibilidades e ampliam as perspectivas, né, programáticas que estão colocadas no horizonte da esquerda hoje. Essa tua primeira resposta, essa tua primeira fala, Verônica, me faz lembrar o fato de que, se a gente observa as capas de livros que tratavam de classe trabalhadora até o terceiro quarto do século XX, né, sempre traziam elementos do trabalhador homem, de macacão azul, exato, branco. E, por exemplo, um livro lançado por um professor, um historiador, professor da Universidade Federal Fluminense, marxista, eu falo aqui de Marcelo Badaró, seu livro sobre a classe trabalhadora tem na capa a imagem de uma mulher negra fazendo o trabalho doméstico. Eu acho que isso, e ele trabalha com o conceito de interseccionalidade, né? Então, acho que se eu analisar a iconografia das capas dos livros, né, de história da classe trabalhadora, mostram exatamente essa transformação, né, essa maior complexidade rumo à detecção do que é o sujeito, né, do que é esse sujeito da história da classe trabalhadora. Verônica,
Você afirma nesse artigo também que houve uma intensificação da presença feminina, da presença das mulheres no trabalho profissional desde o último quarto do século XX, não é? Mas isso ocorre contraditoriamente no contexto da reestruturação produtiva, né? E com todas as suas implicações, flexibilização e precarização das relações do trabalho, problemas organizacionais da classe trabalhadora, né, nas tradicionais organizações, né, de classe, né? Essa expansão e precarização, né, esse binômio expansão e precarização, nesse contexto da reestruturação produtiva, é apenas uma coincidência histórica ou há uma explicação racional para a ocorrência desse processo? Por favor, Verônica. Então, com certeza há uma explicação, né, para esse processo. Não se trata de uma coincidência, né? Se trata de um fenômeno contraditório, né? Porque a primeira questão a afirmar para a gente entender esse binômio aí que você muito bem apontou, Marco, é que, bom, as mulheres sempre trabalharam, né? Na história do capitalismo não houve um momento em que as mulheres ficaram apenas realizando o trabalho doméstico no interior da família, né? As mulheres sempre trabalharam, né? Nas fábricas, enfim, nos serviços, no caso brasileiro, né? As trabalhadoras domésticas sempre foram uma das principais ocupações, né? Das mulheres brasileiras, o trabalho nos serviços também, quer dizer, então há um processo, uma situação do trabalho das mulheres no capitalismo, desde que ele se foge, que é de permanência no trabalho remunerado, né, em péssimas e aviltantes condições. Mas no capitalismo cria uma outra forma de organização do trabalho, quer dizer, em que, ao mesmo tempo que o espaço da produção ele se desloca para fora do domicílio, né, em determinado momento, ao mesmo tempo o trabalho doméstico ele permanece, né, o trabalho no âmbito da reprodução ele permanece no espaço da casa, por isso que o trabalho doméstico com essa perspectiva, né, trabalho doméstico separado da reprodução, ele surge pelo menos num determinado período histórico com o capitalismo, né? A dona de casa é uma figura inteiramente capitalista. Então há também uma certa separação, né, um afastamento de alguma maneira das mulheres do trabalho produtivo fora da casa e sua participação no trabalho doméstico. Isso é algo que caracteriza a história do trabalho das mulheres no capitalismo. Em alguns momentos históricos, essa presença em determinados contextos das mulheres no trabalho dentro de casa, né, na família, enquanto os homens estavam mais presentes no trabalho remunerado fora de casa, ela foi maior, né? Se a gente pensa aí o contexto dos países europeus, né, dos países ditos mais desenvolvidos, né, num determinado momento histórico, você tinha isso muito mais evidente, né? Homens no espaço produtivo, no trabalho remunerado, mulheres dentro de casa, como as donas de casa, né? Bem esse modelo que a gente vê aí no período da primeira metade, sobretudo, né, do século XX. Então há um certo retraimento, né, nesses contextos, especialmente da presença das mulheres no trabalho remunerado produtivo, quer dizer, no espaço aí da fábrica, da produção, enfim, né, o que não foi necessariamente uma realidade de contextos como o nosso, né, em que o trabalho sempre foi precário, portanto as mulheres sempre estiveram muito presentes, tanto no trabalho doméstico, como no trabalho da agricultura, enfim, nos serviços, como eu já falei. Ainda assim, sobretudo nesses contextos, né, dos países capitalistas mais desenvolvidos, que vivenciaram um certo pleno emprego num determinado momento, né, o welfare state, esse arranjo ficou mais definido, e mesmo no nosso caso, do Brasil, na segunda metade do século XX, há um processo de maior expansão, né, da presença das mulheres no trabalho remunerado.
sobretudo nesses contextos, isso é mais forte, mas também no contexto brasileiro se verifica uma maior presença, né, das mulheres no trabalho remunerado, né, especialmente no setor de serviços. E aí é um aspecto contraditório, né? Não é uma coincidência. Não é uma coincidência porque essa entrada mais massiva das mulheres, né, no trabalho remunerado, ela se dá num contexto de já deterioração das condições do trabalho, né, da sua desterritorialização, da reestruturação produtiva, da expansão dos serviços, da expansão da precariedade. Então, esse processo de reestruturação produtiva é o que a gente tem demonstrado com muito mais evidência, e os estudos, né, do mundo do trabalho têm demonstrado, ele foi acompanhado, né, foi uma tendência desse processo pela busca da força de trabalho mais vulnerabilizada, por dizer assim. Então, o capital vai em busca das mulheres, o capital vai em busca da população migrante, da população racializada, para fins de ampliação da exploração. Então, não há uma coincidência. Né? Da população infantil, de crianças, a população infantil, exatamente. Esses elementos de diferenciação da classe que a gente apontou na questão anterior, eles são acionados, mais uma vez, né, com toda a sua força, pelo capital para fins de expandir a exploração. Um aspecto contraditório é que isso também coincide, mas não é coincidência, né, isso também é acompanhado por um momento de construção e fortalecimento das reivindicações do movimento feminista, né? E reivindicação no sentido da possibilidade das mulheres terem acesso à sua autonomia econômica, participando também com melhores condições e mais igualdade do mercado de trabalho, né? Quer dizer, até os anos 60, 70, por exemplo, né, ou ainda hoje, né, mas nesse contexto era muito mais difícil para as mulheres terem acesso a determinadas profissões, né, consideradas ainda nichos masculinos. Então há um momento de também busca das próprias mulheres pela força também que os movimentos feministas vão conquistando, pela mudança aí no padrão, nos modos de vida. As mulheres passam a pressionar também mais o mercado de trabalho. Então, há uma contradição aí, né? A afirmação necessária e da qual a gente não abre mão, né, de participação no mundo do trabalho em igualdade de condições, né, tendo acesso a diferentes campos aí, das especializações, né, das profissões, ela se faz num contexto em que o capitalismo está precarizando e utilizando esses elementos de diferenciação para fins de exponenciação da exploração do trabalho. Quer dizer, é uma contradição, né? E é importante a gente apontar essa contradição e assumir essa contradição como uma contradição necessária para elevar o patamar da nossa luta. E eu estou afirmando isso porque muitas vezes a gente passa a escutar no senso comum, né, um certo ataque às lutas feministas, dizendo a situação das mulheres piorou, porque elas saíram de casa, foram para o mercado de trabalho, agora elas têm que realizar o trabalho doméstico. Isso é uma realidade, né? Mas isso não significa, né, que a luta das mulheres para estar presente no mundo do trabalho, para enfrentar essa segregação ocupacional, ela não seja importante. Quer dizer, nós inclusive só podemos hoje estar na iconografia, né, e apontar que a classe trabalhadora é constituída também por nós, né, e denunciar que a exploração também se faz no trabalho doméstico, porque nós reivindicamos a nossa condição, né, como classe trabalhadora. E, evidentemente, esse mundo do trabalho é organizado com base na exploração, então todas nós estamos submetidas a essas circunstâncias, né? O que eu estou querendo apontar, enfim, para voltar e finalizar a resposta à pergunta, é que nós, de fato, temos, né, uma maior expansão da nossa presença que tem a ver com a própria organização do mundo do trabalho, né, e com as tendências do capital de precarizar e utilizar esses elementos de diferenciação. Ao mesmo tempo, isso se faz num contexto contraditório, porque nós também estamos reivindicando, né, essa participação, porque ninguém, naquele momento, né, se quebra todo esse ideal da dona de casa como o ideal de felicidade, né, então isso pressiona também e leva a uma maior presença no mundo do trabalho,
assumindo essa contradição, mas o que, de fato, ocorre e tem se mantido como uma tendência é esse binômio, né, que você pontuou e que está afirmado lá no artigo. Há uma expansão da presença das mulheres, como há uma expansão, por exemplo, da presença da força de trabalho mais jovem, né, mais recentemente, mas isso se faz sempre no trabalho precário, né, que a tendência é a maior precarização, e uma maior precarização acompanhada da utilização, né, desses elementos de diferenciação no âmbito da classe trabalhadora, porque, afinal, né, você tem uma juventude hoje, né, completamente retirada, assim, tendo retirado as suas expectativas em relação ao mundo do trabalho, né, você tem as mulheres que pela sua condição de vida, sendo mais pauperizadas, né, tendo que arcar com o trabalho doméstico, que a gente vai falar logo adiante, acabam tendo que se submeter às formas mais precárias de exploração, e uma série de outros elementos, né, que vão apontando aí para a permanência dessa tendência, expansão, mas expansão com precarização. E hoje a precarização ela se coloca como uma tendência para o conjunto da classe trabalhadora, né? E aí a gente tem um outro elemento que eu queria ressaltar ainda aqui na resposta a essa pergunta, que não só as mulheres são mais presentes no trabalho precário, né? A forma da precarização, isso tem sido apontado por diferentes autoras, né? A forma da precarização, ela assume as características que historicamente foram do trabalho considerado feminino, né? Do trabalho das mulheres. Por exemplo, uma tendência hoje do mundo precário de trabalho é você acabar com as fronteiras da jornada. Você não tem hora mais para começar e terminar, né, a sua jornada de trabalho. Esse apagamento entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho é uma característica do mundo precário, né, dessa exponenciação da exploração. Ora, isso sempre foi uma característica do trabalho realizado pelas mulheres e do trabalho doméstico, né? O trabalho em domicílio sempre foi uma característica do trabalho realizado pelas mulheres, quer dizer, a forma da precarização, ela assume características que são historicamente, né, tributárias do trabalho realizado pelas mulheres, o que é mais um elemento que nos leva a reforçar a resposta à pergunta anterior. Não é possível compreender o próprio mecanismo da exploração, hoje sua exponenciação, sem entender como essas formas de maior exploração do trabalho, né, a divisão sexual do trabalho, né, criaram formas de exponenciação da exploração que hoje se tornam tendenciais, né, se tornam a condição do conjunto da classe trabalhadora. Em tempos de precarização, Verônica, aquela célebre separação do dia, das 24 horas do dia, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas para outras atividades, totalmente... Já na verdade, não existe mais. Para as próprias mulheres, isso já não acontecia. Né? Exato. Exato. Essa sempre foi uma característica do trabalho doméstico, né? E do trabalho das mulheres, esse contínuo, né? Jornadas contínuas. A gente falou durante um tempo de dupla jornada, né? Mas como afirma minha colega Betânia Ávila, não é uma dupla jornada, né? É uma jornada contínua, porque não tem uma hora que termina uma, começa a outra. O trabalho doméstico está imiscuído nas jornadas de trabalho das mulheres, né, ao longo do dia. E essa é a condição do trabalho hoje, de todas nós, né? Nós que somos professores e professoras vivemos isso no nosso cotidiano. Então é uma tendência, né? A apropriação de todo o tempo de não trabalho como tempo de trabalho. E nisso, as novas tecnologias da informação cumprem um papel absolutamente fundamental, né? O famigerado WhatsApp é a síntese de tudo isso, né? Ele acaba com qualquer fronteira, né? E nós estamos o tempo todo conectados, trabalhando, né? Verônica, uma pergunta muito pontual, que não estava no roteiro inicial, né? Mas sempre existiram profissões, né? Disciplinas acadêmicas marcadamente femininas, né? Como, por exemplo, o serviço social, a pedagogia, né? Quando se pensa na figura da assistente social, se pensa numa mulher. Quando se pensa na figura da professora do ensino fundamental, se pensa também na mulher.
Só que o que acontece, o que vem acontecendo é uma expansão da quantidade de mulheres nas áreas de pesquisa científica, de pesquisa acadêmica. Você deve saber melhor do que eu os percentuais, né, sobre o crescimento impressionante do número de mulheres em várias áreas acadêmicas, né, e que eu não sei se já houve uma superação do número de mulheres em relação ao número de homens fazendo pesquisa, fazendo ciência no Brasil. O que isso é uma boa notícia, mas eu queria que tu dissesse se isso fica restrito a uma classe social, né? Ou é um fenômeno mais amplo? Como, por exemplo, no Poder Judiciário, né? Um crescimento do número de juízas, de promotoras de justiça, etc. Sim, é super importante pontuar isso, Marcos. De fato, a gente tem uma tendência de crescimento, né? Isso que eu pontuava antes, né? Essa pressão pela ruptura, né, da segregação ocupacional, né, por sexo, por gênero, ela de fato tem implicado em resultados, né, aí de um processo que tem pelo menos umas 4 décadas, né, se a gente pensar a realidade brasileira. Então, a expansão das mulheres na área jurídica, né, da presença das mulheres na área jurídica, nas engenharias, né, nas áreas consideradas, nas tecnologias, por exemplo, né, da informação, ela tem sido um fenômeno importante. De fato, tem se configurado como uma tendência. Há uma tendência de expansão. Não chega ainda a uma superação, né? Especialmente em alguns nichos, ainda há uma forte, né, segregação ocupacional. E há também uma permanência, né, um outro aspecto aí contraditório, embora essa expansão em termos numéricos ela seja uma tendência, né, ela se verifica na prática, mas no interior desse processo as desigualdades permanecem, né, quer dizer, ainda é muito mais difícil para as mulheres acessarem, por exemplo, determinados postos no campo da pesquisa científica, determinadas áreas, né, como a Helena Hirata mostra, se a gente pensa a expansão na indústria e na alta tecnologia, da presença das mulheres, ainda assim isso se faz tendo como marca uma divisão sexual do trabalho, quer dizer, o que se chama do teto de vidro, né? As mulheres não conseguem ascender nessas ocupações da mesma maneira que os homens, e a expressão teto de vidro é muito significativa, né? Porque é como se existisse um teto transparente aí que ninguém vê o que acontece, mas as mulheres não ascendem, né? E elas não ascendem porque a organização do trabalho, né, além dos preconceitos e da discriminação que permanecem, né, com relação a que as mulheres realizem determinadas atividades, a gente tem muita denúncia disso hoje, né? Cresce muito a denúncia sobre as discriminações sofridas por mulheres, né? Mas elas existem, né? Então, elas permeiam o cotidiano e a trajetória profissional das mulheres que estão, sobretudo, nessas áreas mais duras, digamos assim, né? Historicamente vedadas, né? Diga-se, Verônica, diga-se de passagem que a Universidade Federal de Pernambuco, salvo engano, nunca teve uma mulher reitora, né? É uma sucessão de machos. Exatamente, exatamente. Universidade, né? Esse é um dos aspectos fundamentais, né? As mulheres estão, por exemplo, presentes nas empresas de engenharia, né? Nas universidades, mas elas não são as reitoras. Se a gente for olhar o quadro das pró-reitorias, são ainda poucas as mulheres, quer dizer, quando a gente chega nos espaços de poder, né? A divisão aí dos DAS, né, como foi feito um estudo muito interessante no governo Dilma, que mostrou, né, como as mulheres elas estão sempre ali do DAS 4, que são essa forma da gratificação, para baixo. Tanto que a Dilma criou, durante seu primeiro governo, um programa que era igualdade de gênero nas empresas, que começou pelas estatais, né, e começou por onde ela tinha sido ministra, que foi o Ministério das Minas e Energias. E isso provocou um grande rebuliço, mas demonstrou, né, como, apesar das mulheres muitas vezes serem maioria numericamente em muitas áreas, elas estão ali restritas nas áreas administrativas e com muita dificuldade de ascender aos postos de poder, né, de terem o seu desenvolvimento na carreira pleno se comparado aos dos homens, né, e, portanto, como consequência disso, e a prova de que isso acontece é a desigualdade salarial. As mulheres
mantém, pelo menos ainda hoje se mantém, ganham em média 20% menos, né, do que os homens, e isso acontece em todas as diferentes áreas, do mais precário às funções melhor remuneradas, né, com mais direitos, estabilidade, por exemplo, no emprego público. Isso Mas acontece pela organização. permita-me fazer só uma ressalva. Quer dizer, a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, nunca teve uma reitora, né, mulher, mas acaba de eleger como vice-diretora da tradicional Faculdade de Direito do Recife, a primeira faculdade de Direito do Brasil, uma mulher trans, né? Uma professora. Exatamente. Absolutamente uma conquista histórica, né? E uma conquista histórica que vem desse conjunto de mobilizações, né? Quer dizer, é muito importante a gente entender como a força dos movimentos, das questões, das causas, ela pressiona e ela transforma as instituições, né? Elas, inclusive, aceleram determinados processos. E é interessante você trazer isso, porque uma universidade que nunca teve uma reitora, né, tem uma vice-diretora, uma mulher trans aí numa faculdade super, né, super tradicional. Então, acho que são esses movimentos aí que vão dando também as possibilidades da gente avançar. Mas eu falava dessas permanências, né? Quer dizer, desigualdade salarial. Se a gente for olhar aí a trajetória das carreiras na UFPE, nas universidades, a gente vai ver que é muito mais difícil manter os índices de produtividade, né? Para as pesquisadoras, para as cientistas, do que para os cientistas, né? Na pandemia saiu um estudo muito interessante, mostrando como a produtividade dos homens foi muito maior do que a das mulheres, né? Na verdade, a das mulheres teve uma queda, enquanto a dos homens teve um aumento, né? Quer dizer, as mulheres ficaram em casa e o trabalho doméstico sendo uma pressão, o cuidado dos filhos, enquanto os homens estavam liberados, né, dessa ocupação. Ainda hoje são mais liberados, né, dessa ocupação, embora seja notável que a gente tem mudanças também nesse sentido. Um outro exemplo, Verônica, é que se você for comparar a utilização, o acesso a bolsas no exterior, né? Bolsas de doutorado, pós-doutorado no exterior, há uma presença muito maior masculina do que feminina, porque é muito mais fácil para o homem se ausentar do seu país do que a mulher, que já tem os filhos para cuidar, etc. Exatamente. Eu queria avançar agora para a discussão sobre o trabalho doméstico e de cuidados, que também está presente nesse seu artigo, né? O que se mantém da nossa estrutura patriarcal nesse trabalho doméstico e de cuidados, na exploração do trabalho das mulheres, o que se mantém da nossa estrutura patriarcal nessa incessante exploração do trabalho das mulheres, o que há de novo a partir dos processos de reestruturação produtiva e, por fim, como no período pandêmico os níveis de exploração do trabalho doméstico e de cuidados cresceu, né? se inflou. Por favor, Verônica. Então, a gente... Nós temos... Todas essas desigualdades que a gente estava pontuando ontem, elas têm uma determinação que permanece, né, que é o fato do trabalho doméstico, né, do trabalho de cuidados, do trabalho que é absolutamente imprescindível, né, para a sustentabilidade da vida humana, né, para a manutenção da vida social, ele ainda ser realizado, né, ser atribuído e realizado majoritariamente pelas mulheres. E aí eu queria reforçar esses dois verbos aí, né? Ele é atribuído socialmente às mulheres. Por mais que a gente tenha avançado nas reivindicações e na luta das mulheres em defesa de creches, de escolas em tempo integral, né, da partilha desse trabalho no interior das famílias, especialmente, né, com os homens que historicamente são liberados da realização do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico, né, em que pese todas essas reivindicações, ainda hoje a gente tem uma organização social que atribui, né, o Estado atribui ao não realizar políticas sociais necessárias, né, para a socialização do trabalho doméstico e de cuidados. Por exemplo, a gente tem 21% apenas das crianças brasileiras de 0 a 3 anos com acesso a creches
públicas, né? Isso não muda, é um patamar que no máximo foi a 25%, né? Durante o governo Dilma, que criou um programa para incentivar a construção de creches. Mas veja, é um patamar que se mantém, né? Ou seja, não há uma socialização, não há uma partilha do trabalho doméstico e de cuidados que deveria, né, ser partilhado no interior da família, isso não existe ainda hoje, e não há também a sua socialização do ponto de vista da realização de políticas públicas pelo Estado. A gente tem creches num nível ínfimo, né? A gente não tem escolas em tempo integral, embora tenha avançado mais recentemente em alguns estados do país, né? Mas de maneira geral, a gente não tem uma realidade de oferta de escolas em tempo integral, né? Para a socialização das crianças e para liberar o tempo, né? Das famílias, das mulheres para o mercado de trabalho, né? Para desonerá-las desse encargo. E a gente não tem outras políticas que são igualmente importantes para a reprodução social, né? E para também liberar e reduzir essa atribuição às mulheres do trabalho doméstico. Por exemplo, restaurantes populares, né? Lavanderias coletivas, todos esses são equipamentos possíveis e reivindicados historicamente pelo movimento feminista, pelas mulheres da classe trabalhadora, e que são ainda quase inexistentes na realidade do nosso país. Serviços para cuidados com idosos, então, que é uma tendência, né, de serem cada vez mais necessários em função dos processos de envelhecimento populacional, isso aí a gente nem ouve falar, né? Então, o que se mantém? Se mantém uma organização, né, dessa divisão do trabalho, da divisão sexual do trabalho, que segue encarregando e onerando as mulheres, né, pela realização desse trabalho, né? Nas famílias, pouca coisa mudou. A gente vê uma maior participação, né, dos homens, isso tem indícios na realidade de que isso acontece, mas esses indícios na realidade, né, dos pais que passam a cuidar dos filhos, né, como esse é o caso, Marco, de partilha, né, no interior da família de algumas responsabilidades, esses indícios eles ainda não se traduzem em tendências, né? Se a gente olha os dados, por exemplo, do IBGE, a gente vai ver as séries históricas dos últimos 20 anos. Se mantém lá aquelas 20 horas que a gente já decorou, né? A jornada das mulheres, 20 horas nos afazeres domésticos, a dos homens, 9 horas. Isso na realidade brasileira. Mas se a gente olha os estudos da França, em 20 anos não se altera nem uma hora essa divisão, né, do trabalho entre homens e mulheres no interior das famílias. Quer dizer, a gente tem uma permanência, né, aquilo que permanece uma organização absolutamente injusta e desigual do trabalho doméstico, né? E a pandemia evidenciou, escancarou isso, né? Na hora que todo mundo estava dentro de casa, porque a medida sanitária fundamental foi essa, né, a quarentena, o distanciamento físico, os serviços que existiam, como as escolas, as creches, né, fecharam. Então, as crianças também estão ali, o trabalho é realizado dentro de casa, para quem pôde, né, se manter trabalhando dentro de casa, isso não foi a realidade de todo mundo. A gente vê aí a explosão da sobrecarga com o trabalho doméstico, mas uma explosão e de cuidados. Uma explosão que não atingiu igualmente homens e mulheres, né? E não atingiu igualmente as pessoas que estavam dentro de casa em quarentena. Atingiu, sobretudo, as mulheres, que são aquelas que são cobradas, né? Permanentemente pela realização dessas tarefas, né? E os dados traduzem isso, aquilo que a gente estava falando antes, né? Quem foi mais afetada na sua produtividade, do ponto de vista da ciência, foram as mulheres. Quando a gente via as lives, a gente via isso, né? As mulheres ali tendo que se virar para participar de um debate, de uma banca, de uma aula, tendo as crianças ali por perto. Mas, e demandando. Mas isso que a pandemia mostrou, quer dizer, na hora que todo mundo vai trabalhar em casa, e aí a gente faz esse arranjo, né, com as câmeras, aparece o trabalho doméstico, aparece a demanda com as crianças, né? Mas isso que apareceu na pandemia, quando a gente leva o trabalho, né, e a nossa casa vira o ambiente público, isso já acompanha o cotidiano das mulheres. O cotidiano das mulheres é sobretudo para aquelas que têm filhas pequenos, se virar, né, e enfrentar essa difícil, né,
irreconciliável, né? Demanda das duas esferas de trabalho, né? Então, há ainda, para responder a sua pergunta, o que permanece? Permanece, e isso é uma das estruturas patriarcais que mais insistem, né, em não se transformar. A divisão injusta do trabalho doméstico e de cuidados. Ainda hoje pesa sobre as mulheres, é reivindicado das mulheres, gera ônus na trajetória das mulheres, né? Gera maior cansaço, tira tempo da vida, né, para dedicação a outras tarefas, impede, por exemplo, o acesso a viver um doutorado no exterior, porque aí você tem que pensar todo o arranjo, né, de como levar os filhos. E do ponto de vista subjetivo também, eu sempre pontuo isso, esse elemento da subjetividade. É muito mais difícil para nós mulheres lidarmos, porque a gente foi socializada com essa atribuição do cuidado, né? A gente existe para prestar o cuidado do ponto de vista dessa ideologia, dessa organização social dominante, né, patriarcal. A gente sente culpa quando a gente não cuida, né? A gente sente culpa quando tem uma pia cheia de pratos. Os homens dificilmente vão sentir isso, porque não foram socializados, né, para sentirem essa pressão, né, interior que é reiterada, né? As nossas trajetórias, né, profissionais vão ser alteradas a partir disso. Quer dizer, eu estou chegando aí numa idade que já tive que alterar minha trajetória profissional, porque já estou pensando como vai ser o cuidado dos meus pais, né, das minhas mães. Então, veja como esse peso da demanda do cuidado, num contexto de ausência de serviços, que é outra permanência, ele nos onera, né? Então, eu diria, Marco, que o que permanece é isso. Um modelo em que são as mulheres as responsabilizadas, apesar dos sinais de mudança que existem, que são reais e que a gente tem que fortalecer, né? E exigir mais. Esses sinais de mudança que estão mais nos arranjos, né? Nos arranjos afetivo-conjugais do que propriamente do ponto de vista das mudanças em termos de ação do Estado, né? Do ponto de vista do Estado, a gente tem pouca ampliação, né, de serviços, há mais pressão, mas se traduz concretamente em pouca ampliação de serviços como os que eu pontuei. Então, esse modelo de resolver a demanda por cuidado e o trabalho doméstico sempre no âmbito da família, né? E no âmbito da família isso vai sempre pesar, né, para as mulheres da família, né? E gera uma série de demandas que vão cada vez se tornando mais complexas, né? A demanda, por exemplo, do cuidado no envelhecimento, a demanda são desafios muito grandes que precisam ser vistos, né? Para uma parte das mulheres, né? Isso se resolve externalizando esse tipo de demanda com a contratação dos serviços, né? Sobretudo uma creche paga ou o que é um modelo mais tipicamente brasileiro, com a contratação das trabalhadoras domésticas, né? Então, ainda há uma resolução pela contratação. Nesse ponto, Verônica, eu te convidaria a fazer uma reflexão. A gente está chegando ao final do Dia da Democracia, temos 10 minutos aí pela frente. Eu te convidaria a fazer uma reflexão sobre a importância da aprovação da legislação de 2015 sobre trabalho doméstico, também sobre as reações por parte dessa classe média, né? E qual foi a cota de contribuição no sentimento de raiva, de ódio da classe média em relação ao PT, aos governos petistas, né? Por conta da aprovação dessa lei. E quais são as tuas expectativas em relação ao governo Lula III, nesse campo do trabalho doméstico, né? Porque você aponta nesse artigo também que durante os governos Lula e Dilma, governo Lula 1 e 2, governo Dilma 1,5, né, que houve uma expansão da inserção da mulher no mercado de trabalho, quer dizer, a tendência que você havia apontado antes para outros países, mas também uma expansão muito forte do trabalho precário, mais forte do trabalho precário do que do emprego formal, né? Então, a importância da lei de 2015, de que maneira, né, qual foi a cota de contribuição no sentimento de ódio, de raiva que se construiu
dentro da classe média, e as suas expectativas, para finalizar, as suas expectativas em relação ao governo Lula 3, nesse campo do trabalho doméstico, de maneira mais ampla, no trabalho das mulheres. Quer dizer, Lula, uma das primeiras defesas que Lula fez no seu mandato foi a luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Né? Por favor, Verônica. Então, Marco, a conquista, né, da expansão de direitos pelas trabalhadoras domésticas, com a emenda constitucional 72, né, e a regulamentação em 2015, acho que foi um dos grandes marcos assim na nossa história, uma das grandes conquistas, e exatamente por isso provocou tanta reação e tanto ódio, né, das classes médias. Eu lembro que naquele momento até a gente fez uma discussão, eu era sua aluna na disciplina, e os sinais de golpe nem sequer estavam no ar, mas a gente havia ali naquela reação das classes médias à conquista de direitos para as trabalhadoras domésticas, sinais de que algo não havia realmente nada bem, né? Mas, enfim, a conquista da regulamentação, né, dos direitos correspondidos com a Constitucional foi absolutamente importante, né? E eu diria que a principal reação das classes médias, ela se deu porque um dos direitos que foram regulamentados foi a jornada de trabalho. Quer dizer, tinha custos do ponto de vista financeiros, né? Pagar o FGTS, que se tornou obrigatório, né? A Previdência Social, que já era um direito, mas aí tem mais mecanismos, né, com a criação das possibilidades de fazer, de fato, tornar esse direito efetivo. Mas a grande questão e a grande reação ali foi com a regulamentação da jornada. Quer dizer, imaginar que uma categoria de trabalhadoras não tinha sua jornada regulamentada. Então, foi esse limite na exploração que provocou a maior reação, né, das classes médias, né? E de setores das elites, né? Quer dizer, como é que eu não vou explorar essa trabalhadora doméstica, tê-la disponível 24 horas por dia? Então, essa foi, para mim, o grande marco, né? E eu não tenho dúvida de que as nossas classes médias, né? A classe média brasileira, ela tem tendências golpistas históricas, né? Elas são, como diria o Iane, sempre massas, né, a serem manobradas aí para fins de interesses golpistas. Eu não tenho dúvida que foi o ódio, né, o ódio de classe, o ódio racista, o ódio misógino que elas expressaram na medida em que tiveram questionado esse privilégio de dispor de uma trabalhadora doméstica irrestritamente, né, uma jornada não regulamentada. Eu tenho certeza que esse foi o ódio mais acionado para fins de fortalecer aí o golpe. Não é à toa que a gente viu, né, como essa reação era expressa, né, expressa mesmo por determinados setores. Então, não tenho dúvida de que, nesse processo contraditório, né, que foram os governos Lula e Dilma, a gente teve, de fato, essa tendência, houve uma expansão de direitos, inclusive, né, as trabalhadoras domésticas são evidência disso, a maior categoria de trabalhadoras, a segunda maior categoria de trabalhadoras, que tem seus direitos, né, garantidos. Então, isso é um marco, mas, ao mesmo tempo, como para o conjunto da classe trabalhadora, essa expansão do trabalho ela se fez, sobretudo, no trabalho mais precário, né? E a gente está falando de um governo que se faz gerindo o Estado num determinado momento do capitalismo. Então, teria sido também muito difícil para o governo, né, impor uma tendência diferente quando a tendência do capital, sobretudo depois do momento de crise, era de maior precarização. Acho que, com toda essa tendência que se impunha naquele momento, a gente teve, no período desses governos, alguns marcos que foram importantes, né, no sentido de frear esse processo de precarização e avançar. E as trabalhadoras domésticas, a garantia e a regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas foi um desses passos, né? Uma regulamentação que também foi controversa, porque conteve também muitos elementos de precarização. Então, eu diria que dentro dessa tendência, a gente teve naquele momento dos governos Lula e Dilma tentativas de frear e efetivamente freios, né, exploração que não era só desse momento de precarização. No caso das trabalhadoras domésticas, é uma exploração que acompanhou a nossa formação social, né? Eu acho que o trabalho doméstico é a síntese do que nós temos, né, de
de exploração de classe racial, né, de gênero. Então, essa conquista foi um marco muito importante nesse sentido, né, e não à toa gerou tanta repercussão, né, o e trabalho já passa... doméstico. O trabalho doméstico no Brasil nos dá vários exemplos de exploração da mais-valia relativa e absoluta, né? É possível dar uma Completamente, vez Marco. mais, só com os exemplos de trabalho Completamente. doméstico. A gente pode entender, né, a exploração nesses elementos a partir do trabalho doméstico, entender a nossa formação, né, a partir desses elementos. Minha colega Rivane Arantes, ela fez a dissertação dela justamente mostrando como a disputa pelos direitos das trabalhadoras domésticas se colocou no coração aí, né, do processo do golpe e suas reações. Enfim, mas eu diria que se a gente teve esses elementos de contradição, né, nos governos Lula e Dilma, uma tendência enorme de precarização, de devastação de direitos, e a gente, nesse contexto, a gente consegue, né, impor uma medida como essa, né, regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas, a gente teve, então, portanto, contradições muito, muito importantes. No governo Bolsonaro, a gente teve a perfeita coerência do capital, patriarcal e racista, né? Um programa de extrema-direita de pura devastação. Então, uma tendência de precarização, ele só acirrou essa tendência, né? Contra a reforma da Previdência, né? O Temer já havia implementado a reforma trabalhista, quer dizer, e uma série de outras medidas durante a pandemia, inclusive, que só ampliaram, né, a devastação de direitos, a própria tentativa de colocar as pessoas, né, se manter as pessoas trabalhando, né, durante o período mais terrível da expansão da pandemia. Eu acho que dá a marca do que foi esse governo, né? Profunda devastação. E a expectativa agora, né, com o governo Lula 3, como você definiu, é que a gente possa, né, e eu realmente tenho expectativas muito, muito otimistas nesse sentido, ao mesmo tempo com seus limites, né, porque a gente tem que analisar as tendências e ver até onde o governo pode ir, um governo que é de frente ampla, né, que, portanto, vai lidar com muitas limitações nesse sentido, está lidando com essa tendência de acirramento da exploração e da precarização, portanto, está se enfrentando com uma tendência muito poderosa do ponto de vista das forças do capital. Certamente vai ter muitos limites em revogar medidas do governo Bolsonaro, mas acho que é nosso papel insistir pelo revogaço, especialmente da última contra-reforma da Previdência e da contra-reforma trabalhista, do teto de gastos, né? A gente já vê aí os setores da mídia corporativa, né? Só se fala em responsabilidade fiscal, tudo isso é para manter o novo regime fiscal intacto, mas a gente tem que, como parte do nosso compromisso, né, com esse processo, seguir fazendo essa denúncia crítica para criar as condições para que o governo possa operar e avançar o máximo possível num cenário que é absolutamente de tendência regressiva, né? Acho que o anúncio, por exemplo, como você citou, do que Lula fez sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, ele é absolutamente importante, ele já mostra como a questão, o reconhecimento, né, que a classe trabalhadora tem 2 sexos e está submetida a essas desigualdades, é parte do programa do governo. Então, acho que é absolutamente importante essa afirmação, ao mesmo tempo que a gente precisa entender que essa igualdade salarial, ela é restrita a quem está na formalidade, né? Porque no mundo de precarização a gente tem que batalhar por outras conquistas também, que estão igualmente sinalizadas no discurso do Lula. E eu queria reforçar uma delas, que é a questão da proteção social, ampliar a proteção social para quem hoje está fora do sistema previdenciário, isso é absolutamente fundamental, né? Acho que tão importante quanto a medida da igualdade salarial é o anúncio do ponto de vista da ampliação da proteção social, né? E, ao mesmo tempo, a política de valorização do salário mínimo, né? Retomar a política de valorização do salário mínimo é absolutamente fundamental para as mulheres, porque as mulheres são aquelas que, estando na Previdência, recebem, sobretudo, um salário mínimo. Nos postos mais precários de trabalho, a elevação do salário mínimo as atinge. Então, eu destacaria que
do conjunto das medidas, essas 3 são absolutamente fundamentais. Além do que eu já falei da expansão dos serviços para socializar o trabalho doméstico e de cuidado, gente. A gente precisa avançar em creche, escola em tempo integral e outras políticas, e para isso o papel do governo federal em iniciar um processo de estruturação, investir nesse sentido, vai ser absolutamente fundamental. Então, a minha leitura é uma leitura de que, apesar de todas as tendências regressivas, a gente tem um cenário importantíssimo e anúncios e perspectivas importantíssimas para as mulheres feitas pelo governo Lula III. Portanto, acho que nós vamos ter um período de contradições, e as contradições são o que nos permite avançar. Contradições num cenário bem mais favorável para nós, pelo governo que conquistamos nas ruas, né? E, enfim, ainda estou sob a atmosfera dessa conquista, né? Mas com a leitura realmente que tem que ser muito, muito pé no chão, de que são limites grandes que vão ser enfrentados, sistêmicos e do ponto de vista do interior do próprio governo, mas acho que do ponto de vista programático do que está anunciado, são medidas importantes. E cabe a nós criar as condições históricas de mobilização para que o governo possa avançar o máximo que puder. Eu tive o prazer de entrevistar hoje, no Trilhas da Democracia, Verônica Ferreira, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo recebido o prêmio CAPES de melhor tese do ano de... Qual ano? 2018. De 2018, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras. Muito obrigado, Verônica, boa sorte na UFRN, e na próxima semana a terceira entrevista especial dedicada ao mês das mulheres, com a moçambicana Graça Samo, que durante quase uma década, não é, Verônica, esteve à frente da Marcha Mundial das Mulheres. Até lá!